Gente, estou aqui mais uma vez para um Sub-12 especial, junto com meu filho Israel, e a gente vem para encerrar a nossa série de conversas sobre legado. E vamos mexer hoje num assunto importante que envolve a correção que um pai deve praticar para com seu filho. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar a respeito disso. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 5, estais esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, daqui todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, outra versão diz ao Pai dos Espíritos, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Eu acho que algo importantíssimo para falar é que a gente não transmite um legado apenas ensinando aquilo que é positivo, mas tendo um posicionamento firme de corrigir o que de negativo encontramos nos nossos filhos. Gente, eu tive pais que acreditavam na ordem, no mandamento de Deus de corrigir os seus filhos, de não apenas ensinar, mas de corrigir. E eu confesso que eu fui muito disciplinado, eu não tenho noção de quantas vezes eu fui disciplinado. Mas acredito que na minha formação, enquanto eu era disciplinado, me faltou entender algumas coisas. Que pela misericórdia de Deus, já na minha geração, na hora de corrigir meu filho, eu pude ser ministrado pelo Senhor e isso nos ajudou. Então isso é, de um lado, a minha experiência, de outro lado, a experiência de Israel. Durante muito tempo eu corrigi o Israel sem ver nada especial, mas tem um episódio que para mim foi muito marcante e, obviamente, para ele também. Ele tinha ali 6 para 7 anos de idade e ele entra no quarto dizendo, pai, eu sei que eu estou errado e que eu mereço apanhar. Eu lembro que na hora que ele falou isso, a primeira coisa que eu pensei, réu, confesso, a situação está mais fácil de lidar. Mas tão logo ele tinha entrado no quarto, entra uma menina, filha de uma outra família que estava lá conosco, já ela era pouca coisa mais velha que ele, dizendo, pastor Luciano, Israel me bateu. E eu lembro que na hora aquilo me deu uma raiva, porque algo que eu digo para esse menino desde que se entende por gente, nunca agrida uma mulher, em nenhum momento, em nenhuma circunstância da sua vida, isso vai ser permitido, isso vai ser tolerado. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, filho, você fez isso? Ele baixou a cabeça e falou, fiz, pai. O que aconteceu? E eu lembro que o Israel falou, pai, ela pegou uma garrafa PET de Coca-Cola vazia, deu na minha cabeça. Eu peguei e dei de volta na cabeça dela. E eu lembro que eu perguntei para a menina, foi isso? Ela falou, foi. Eu falei, olha, até aí para mim parece que está tudo certo, que você começou. Ela falou, não, se parasse aí estava tudo certo. Mas eu lembro que ela falou assim, só porque eu disse para ele não doeu, aquelas coisas de criança, ele pegou e me deu uma chinelada nas costas, eu não dei chinelada nenhuma. Eu olhei e falei, Israel, foi isso? Ele falou, exatamente desse jeito, pai. Eu falei para a menina, dá licença, nós vamos conversar. E a hora que ela saiu, fechou a porta. Eu olhei para aquele chinelo no chão, o chinelo olhou para mim, rolou um clima, e eu com raiva, algo que os pais nunca devem fazer, corrigir os filhos com raiva. Eu com raiva, minha vontade foi passar a mão naquele chinelo e dar chinelada nas costas dele, meio que assim, para você ver como é bom. E na hora que eu pensei em fazer isso, estava só na fase da tentação, não cheguei a pecar. O Espírito Santo falou comigo e disse, você vai perder a oportunidade da sua vida de ministrar o coração do seu filho. Eu levei um susto. Eu não estava orando, eu não estava espiritual no momento, eu estava com raiva, eu não esperava ouvir Deus, mas nós precisamos aprender a viver a liderança do Espírito Santo. E naquela hora eu entendi que eu não podia agir com raiva. E como o Senhor falou sobre ministrar o coração do filho, eu pensei, eu tenho que conversar com ele. Eu lembro que eu falei, filho, você sabe por que você vai apanhar? Você lembra a resposta que você deu? Eu lembro. Você me disse, porque você me ama e você me ensina. Eu lembro que eu cortei e falei, para, você decorou esse negócio. Você nunca entendeu isso, você só decorou. Mas quando eu falei isso para ele, o Espírito Santo falou, meu coração, nem você nunca entendeu isso. E eu levei um susto. O Senhor me disse, você não teria sido disciplinado tantas vezes seguidas se entendesse isso.
Teve uma época da minha vida que eu acho que eu apanhava todo dia dos meus pais. Todo dia. Minha mãe uma vez chegou a me dar uma surra preventiva, a crédito. Ela me bateu, descobriu que era algo que eu não tinha feito. Ela falou, a próxima que aprontar já está apanhado. De tão comum e corriqueiro que era isso. E na hora que eu falei, que eu falei isso para ele, e o Senhor falou no meu coração que eu nunca tinha entendido, foi um choque. Eu ainda estou tentando assimilar e comecei a mostrar pela palavra de Deus. Falei, filho, você sabia que esse negócio do pai corrigir o filho, a ideia de Deus? Ele me disse, não. Eu comecei desde o livro de Provérbios, fui me estendendo ao Novo Testamento, que fala que os pais devem não só ensinar, mas corrigir, disciplinar os filhos. E depois de ter mostrado isso para ele na palavra de Deus, falei, filho, o que você precisa entender é que Deus não quer que o pai continue batendo no filho. Aliás, falei para ele, para mim como pai é horrível ter que disciplinar você. E eu lembro que ele me perguntou, sério? Eu falei, sério. Tem hora que depois de eu te disciplinar, você vai chorar para um canto, eu vou chorar para o outro. Eu falei, aliás, eu preferia apanhar do que ter que bater. E quando eu falei isso, ele também, sério? Eu falei, nem se anime, folgado. E naquele momento eu falei, filho, a ideia é que você entendendo a correção que vem depois, não repita o erro de maneira que nem a correção precise continuar sendo repetida mais. E eu lembro que nós tivemos um momento de orar juntos. Eu falei, olha, primeiro você vai falar com Deus e vai pedir perdão para Ele, porque você quebrou um princípio espiritual e você tem que consertar com Deus. Eu lembro que o Israel disse, pai, eu estou com vergonha. E eu falei, e é bom que você esteja com vergonha mesmo. E nós oramos, ele fez uma oração sem graça, com vergonha, falar com Deus, eu do lado dele, segurando a mão dele, nós dois ajoelhamos ao lado da cama, concordamos. Mas quando ele terminou a oração, eu falei, olha, agora que você resolveu com Deus, é a nossa parte. Eu falei, eu vou te disciplinar. Eu falei, você vai ser disciplinado e você vai acrescentar essa correção com aquilo que eu te ensinei. Falei para ele, eu não trouxe a varinha que eu tenho para te corrigir em casa, eu não quero usar a mão que te acaricia e te abençoa, então eu vou usar aquele chinelo, aquele mesmo bendito chinelo. Agora eu peguei nele e falei, papai vai esquentar o seu traseiro, onde Deus colocou um pouquinho mais de carne para a gente poder aplicar esse tipo de disciplina. E eu falei, olha, eu espero fazer isso uma vez só, vai ser uma chinelada. Mas falei, filho, vai ser a chinelada da sua vida. Eu lembro que tinha uma mesa onde eu estava escrevendo, eu mandei ele botar a mão na mesa, parecia polícia dando baculejo. Ele botou a mão na mesa, falei, não olha para trás, não põe a mão para proteger, não desvia, não corre. Eu lembro de todas essas instruções, e em nome do Senhor dos Exércitos, eu dei-lhe aquela chinelada, mas assim, foi bem aplicada. Eu só lembro dele mordendo os próprios lábios, ele não chorou, mas ele logo depois disso virou, me deu um abraço. E essa é uma experiência que nunca, filho, na minha vida eu vou esquecer. Você me deu um abraço apertado, carinhoso, gostoso. E eu lembro de você dizendo, obrigado, pai, porque você me ensina. E naquele momento você começou a chorar, eu comecei a chorar. Você não chorou a hora que apanhou, você chorou enquanto você agradecia a disciplina. E eu lembro que você segurou meu rosto, minhas bochechas, você dizia, olha para mim. Você tinha 6 para 7 anos. Você falou, pode até parecer que eu sou novo demais, criança demais para te prometer o que eu estou te prometendo. Mas naquele momento você me disse, você falou, eu entendi. O que você falou não entrou só na minha cabeça, você falou, entrou no meu coração. E você falou, nunca mais você vai me disciplinar de novo. E eu posso, para a glória de Deus, testemunhar, hoje tu está com quase 20 anos, que nunca mais eu precisei te disciplinar dessa forma. E isso foi algo especial. Se você puder resumir um pouquinho do que foi isso para você, antes da gente encerrar, mas isso me fez repensar o nosso papel de pai, como disciplinamos, como ensinamos e como podemos permitir que Deus entre na história para de fato mudar. O que aconteceu aquele dia ou depois, porque de fato foi a última vez. Pai, essa experiência foi inesquecível para mim. Aquele dia o Senhor entrou no meu mundinho, eu sei que o Espírito Santo estava envolvido, porque foi assim, eu pude entender o porquê da disciplina, o carinho e o amor por trás disso. E eu lembro naquele dia de não só me sentir amado naquela correção, mas de ver o que o Senhor sempre fez por mim, de todas as outras vezes. E eu posso dizer hoje que eu sou tão grato por todas elas. Eu sei que eu só sou o homem que eu sou e que eu posso andar no que Deus tem me chamado para andar, por causa disso, dessa participação, essa colaboração, Eu sei que isso me mudou, me forjou e me trabalhou, trabalhou o meu coração para que eu pudesse aprender. E dessa em diante, eu sei que eu entendi o princípio por trás disso tudo, que facilitou não só o nosso relacionamento com pai e filho, mas o meu relacionamento com Deus. Com Deus, e muito daquilo que Deus tem podido fazer na sua vida foi à sua disposição de andar em obediência a Ele, além de honrar seus pais. Então, a vocês que nos assistem, tanto pais como filhos, um legado se transmite com conversa e ensino teórico, sim.
falando aquilo que é positivo, sim, mas também com um posicionamento firme de correção. Correção foi uma das maiores bênçãos que eu tive e eu queria ter entendido melhor como depois dessa experiência. E isso pode ajudar você e as próximas gerações a preservar e a perpetuar o legado de Deus. Que Deus te abençoe ricamente, bem como a sua casa e a sua continuidade geracional. Em nome de Jesus. Uma das coisas que meu pai dizia que me cansava, na verdade me irritava quando era criança, é que quando nos corrigia ele ainda dizia: um dia você vai me entender. E realmente, quando eu me tornei pai, essa profecia dele se cumpriu. Eu posso dizer, não é que o velho tinha razão. O curioso é que aquilo que me irritava, eu te falei muitas vezes, um dia você vai me entender. E não é que tinha razão?